Sabe aquela pergunta que às vezes não quer calar? Por que coisas ruins acontecem com gente boa? Ou, por que mesmo quando a gente se esforça e tenta fazer tudo certinho, a vida ainda dói tanto? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais antigas e potentes que existem. Uma história que olha para essas perguntas bem de frente. Essa é uma daquelas perguntas que pesam, né? Dá uma sensação de injustiça, um sentimento de que o esforço não valeu a pena, parece que o mundo está de cabeça para baixo. É a pressão da escola, da família, até da nossa fé. A gente se esforça pra caramba para acertar, mas de repente, pá, parece que tudo desmorona. O bom é que a Bíblia não foge dessa discussão, não. Muito pelo contrário, ela encara isso com a história de Jó, um cara que, segundo o texto, era super correto, mas que passou por um sofrimento que ninguém no mundo merecia. Então vamos lá, para o primeiro ato dessa história. E olha, o começo é brutal. Jó era um homem bom, justo, mas literalmente num piscar de olhos, a vida inteira que ele conhecia simplesmente ruiu. E não foi aos pouquinhos, não. Foi tudo de uma vez. Imagina só, Jó perdeu todas as suas posses. Sua saúde foi embora numa doença terrível, a própria esposa virou as costas para ele, e, o que é mais devastador, seus 10 filhos morreram, todos no mesmo dia. Foi uma perda total, e para ele, sem nenhuma explicação. No meio dessa dor que a gente nem consegue imaginar, aparecem 3 amigos. A intenção no início parecia boa, sabe? Chegaram para sentar com ele, ficar em silêncio, dar aquele apoio. Mas, como a gente vai ver, às vezes as melhores intenções abrem caminho para os piores conselhos. A lógica dos amigos de Jó era de uma simplicidade que chegava a ser cruel. Para eles, a conta era fácil. Sofrimento é igual a pecado. Se o Jó estava sofrendo daquele jeito, a única conclusão possível era que ele tinha cometido um pecado gigantesco. Em vez de consolar, essa lógica só jogava mais culpa em cima de toda a dor que ele já sentia. E eles foram ainda mais longe. Chegaram a acusar não só o Jó, mas a insinuar que os filhos dele mereceram o que aconteceu. Já parou para pensar na crueldade disso? É aquele tipo de conselho que só machuca, que aponta o dedo em vez de abraçar. E infelizmente muita gente ainda escuta coisas parecidas hoje em dia, bem na hora que mais precisa de ajuda. Depois de um tempão dessa discussão dolorosa e que não ia a lugar nenhum, a história chega no seu ponto de virada. E olha, é um momento que parece cena de filme, quando o próprio Criador entra em cena. Tenta visualizar isso. Jó, no auge do desespero, e de repente ele tem a atenção de Deus. Mas Deus não aparece de um jeito sutil, não. Ele se manifesta no meio de um redemoinho, com toda a força e a majestade da natureza. E em vez de dar uma lista de respostas, Deus faz o contrário. Ele desafia Jó com perguntas. Ele pergunta sobre a criação do mundo, sobre o universo. A intenção não era humilhar o Jó, mas sim mostrar que a sabedoria que comanda tudo é muito, mas muito maior do que a nossa pequena ideia de justiça. E aqui está o ponto central da história toda. Jó queria um porquê. Ele queria entender a lógica da sua dor. Mas o que ele ganhou foi algo infinitamente maior. Uma revelação de quem Deus é. Ele não entendeu os motivos, mas ele passou a conhecer de perto aquele que estava no controle de tudo. Nesse encontro, basicamente 2 verdades mudaram tudo para Jó. Primeiro, a soberania de Deus, ou seja, ele enxerga o quadro completo que a gente, com a nossa visão limitada, não consegue ver. E segundo, a grandeza de Deus. Ele não é só poderoso, ele é o padrão de tudo que é bom e justo. Essa mudança de perspectiva foi a virada de chave. Jó para de exigir respostas e passa a adorar, não porque a dor sumiu num passe de mágica, mas porque a visão dele sobre quem Deus é ficou tão gigante que o sofrimento dele ficou pequeno em comparação. Ele finalmente entendeu que estava nas mãos de um Criador bom e que sabia o que estava fazendo. E com isso a gente chega no ato final. Depois de toda a dor, de todo o questionamento e do encontro que mudou tudo, vem a restauração. E a palavra que define essa parte é a abundância. A palavra-chave aqui é essa: dobro. Deus não só devolveu o que Jó tinha perdido, ele foi lá e multiplicou. Vamos ver os detalhes. As posses dele, devolvidas em dobro. A saúde, totalmente restaurada. Ele teve 10 novos filhos e o texto ainda diz que os últimos anos da vida dele foram ainda mais abençoados que os primeiros. Que reviravolta, hein? E isso não é interpretação, não. O próprio texto da Bíblia deixa bem claro. A restituição foi completa, generosa e mais do que abundante. E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender. Jó não conquistou essa bênção, não foi um pagamento pelo que ele aguentou.
Foi um presente, foi a pura e simples graça de Deus em ação que não se baseia no nosso mérito, mas na bondade dele. Então, o que a gente tira de lição dessa jornada tão intensa de dor e redenção? A história de Jó nos deixa com algumas verdades muito poderosas que podem transformar o jeito que a gente encara a vida. Primeira, dá para confiar em Deus mesmo sem entender tudo. Fé não é ter todas as respostas, mas sim confiar em quem tem. Segunda, o sofrimento pode ter um propósito que a gente não enxerga agora. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. E a terceira, talvez a mais importante de todas, a dor não tem a palavra final. Quem dá a última palavra é a misericórdia e a restauração de Deus. Então, da próxima vez que a vida parecer injusta, que der aquele nó na garganta, lembre-se de Jó. A história dele nos mostra que Deus continua sendo um Deus de restituição. E ela deixa uma promessa poderosa no ar. Não importa quão difícil seja o começo, com ele, o fim da sua história pode ser muito, muito melhor.